Graça e paz, queridos irmãos que acompanham diariamente, de segunda a sexta-feira, a Constante TV. O programa Aroma de Vida é um programa de exposição bíblica, dedicado a expor verso por verso de livros completos da Bíblia. O nosso primeiro projeto é expor a primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Se Deus assim permitir, teremos versículo por versículo, capítulo por capítulo, esta carta na sua íntegra, totalmente anunciada, exposta, ensinada e pregada. E com certeza cresceremos na graça e no conhecimento do nosso amado Redentor. Esta carta, ela tem nos seus primeiros 12 versos a fundamentação. O apóstolo Pedro, após uma breve saudação, no entanto, profunda saudação, ele nos apresenta a doutrina da salvação. Ela sim é o alicerce. É muito comum e é inevitável que quando se quer construir, fazer os alicerces, as fundações. Quanto mais alto o prédio, mais fundo se precisa descer. Os alicerces precisam ser extremamente sólidos, profundos, para que todo aquele prédio gigante ele se sustente. O apóstolo Pedro, a partir do versículo 13 deste primeiro capítulo de 1 Pedro, ele vai começar todas as exortações, todas as implicações, todos os desdobramentos práticos da doutrina da salvação. Assim, no verso 1 e 2 do primeiro capítulo, nós temos breve, mas profunda saudação e prefácio. E dos versículos 3 ao versículo 12, nós temos a fundamentação, o alicerce, a doutrina da salvação. E de 13 até o fim da carta, nós teremos as aplicações morais, éticas, espirituais, eclesiásticas, sociais, familiares desta preciosa carta. Recordemos também que o contexto no qual os destinatários desta carta se encontravam era um contexto de aversão, de rejeição, de calúnia, de perseguição, não promovida ainda pelo Estado. Pedro, pelo Espírito, previu e profetizou que em breve viria um fogo, uma perseguição feroz e atroz, e veio mesmo. Mas a essa altura, quando ele escreveu para aquelas 5 regiões, para todas as igrejas e cristãos daquelas 5 regiões da Ásia Menor, eles ainda não estavam sofrendo a perseguição oficial promovida pelo Estado. Se tratava de rejeição da sociedade, dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, dos colegas de trabalho. Seus conterrâneos e contemporâneos não admitiam, não aceitavam a nova fé. E eles estavam sendo marginalizados e sofrendo. Por isso essa carta para nós ela é extremamente relevante, porque hoje, em nossos dias, você se apresentar como um cristão, se você entrar nas universidades do Brasil e se posicionar de acordo com a sua fé e de acordo com os valores bíblicos e cristãos, você verá a oposição, a perseguição, você experimentará toda a aversão que existe contra esses princípios. Nós estamos vivendo num momento de cristofobia, um momento de grande rejeição da fé cristã. E muitos estão sofrendo por esta razão. E esta carta, ela é para nós extremamente relevante, porque Pedro escreveu para encorajar, para orientar, para fortalecer, de modo que eles jamais retrocedessem, de modo algum eles reagissem de maneira errada
a todas as críticas, a todos os sofrimentos e a todas as circunstâncias adversas que eles estavam enfrentando. Portanto, é uma carta extremamente relevante e importante para cada um de nós. Neste programa, nós então faremos a revisão dos 12 primeiros versículos desta carta, que é a fundamentação teológica, a fundamentação doutrinária da carta, para depois então considerar as implicações e os desdobramentos desta doutrina maravilhosa da salvação. Eu lerei o versículo da palavra de Deus, depois nós teremos um slide ilustrativo, didático, que nos ajudará a entender mais e entender melhor as lições destes 12 primeiros versos fundamentais da primeira carta de Pedro. O primeiro verso é: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão, no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Portanto, vejamos, quem escreveu esta carta? Quem escreveu foi Pedro. E quem era Pedro? Pedro não era apenas um discípulo de Jesus. Pedro era apóstolo, um representante autorizado, escolhido pelo próprio Jesus Cristo e enviado com sua autoridade. Pedro era apóstolo, portanto, ele tinha toda a autoridade. Os cristãos que leram originalmente esta carta, e todos nós, em todos os tempos, sabemos que o que leremos e estudaremos e aprenderemos nesta carta não são as ideias, as especulações, as opiniões de Pedro, mas trata-se da própria palavra de Deus, porque Pedro, na qualidade de apóstolo, representou, escrevendo, pregando a própria palavra de Deus. Pedro, portanto, era apóstolo de Jesus Cristo. Isto é muito importante porque a palavra apóstolo também é usada em outras passagens do Novo Testamento para se referir àqueles que eram enviados por algumas igrejas para representá-las. Então, eram apóstolos das igrejas, enviados com uma missão de representação. Mas Pedro se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, pessoalmente escolhido, pessoalmente chamado para cumprir este ofício que se extinguiu com os 12 apóstolos, com Paulo, que também foi apóstolo de Jesus Cristo. Portanto, o autor da primeira carta é Pedro, e Pedro é a autoridade. Ele é apóstolo de Jesus Cristo. E para quem ele escreveu? Quem foram os destinatários desta primeira carta? Nós acabamos de ler que Pedro escreveu aos eleitos que são peregrinos, aos eleitos peregrinos da dispersão. Pedro entende, por inspiração divina, que cada pessoa salva, que todo e cada cristão, todo aquele que é de fato convertido e salvo pela graça por meio da fé, e que constitui a igreja constituída dos salvos, eles são os eleitos de Deus. Deus os elegeu. E como vimos, as razões para essa eleição estão todas no coração de Deus e não naqueles que Deus elegeu. Portanto, os cristãos para os quais Pedro escreveu eram os eleitos. Pedro também os chama de peregrinos, porque o peregrino é alguém que está vivendo temporariamente numa cidade, num estado e num país. Ali não é a sua residência final, não é a sua terra natal, ele está ali temporariamente. Assim, Pedro descreve que os cristãos, os eleitos de Deus nesta terra e neste mundo estão peregrinando.
não tem moradia fixa. O coração do povo de Deus não está neste mundo, nesta terra. Estamos aqui de passagem. O nosso coração está na terra prometida, que para nós é o céu, o reino de Deus. E esses cristãos, eles estavam dispersos. Assim como os judeus haviam sido dispersos por conta do cativeiro e da deportação, estavam espalhados por vários países e regiões, e eles se reuniam em comunidades. Se você for a São Paulo, você verá uma comunidade japonesa, você encontrará bairros com comunidades de chineses e assim por diante. Eles viviam em comunidades, mas a ansiedade, o desejo deles era um dia serem todos reunidos novamente na Terra Prometida. Os cristãos também estão dispersos por todas as nações da Terra, mas a esperança escatológica que se realizará somente no fim dos tempos é que um dia todo o povo de Deus se reunirá junto na pátria celestial. Portanto, Pedro escreveu esta carta como apóstolo, escreveu para os eleitos, peregrinos da dispersão. Vejamos então o versículo de número 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Este slide ilustrativo, ele deixa claro porque Pedro mencionou no versículo 1 e agora no versículo 2 ele repete, eleitos. E ele fala 3 verdades sobre os eleitos. E ele apresenta 3 verdades a respeito dos eleitos que tem a ver com cada uma das 3 pessoas da triunidade divina, de Deus Pai, do Espírito e de Jesus Cristo. E ele diz, eleitos segundo, de acordo com a presciência de Deus Pai. A presciência não é apenas o conhecimento antecipado e prévio do futuro, do que ocorrerá. Este pré-conhecimento, esta presciência, tem tudo a ver com o plano e o propósito de Deus. Assim, eles foram eleitos por Deus. Foi Deus quem os elegeu, de acordo com a sua presciência, de acordo com o seu plano, de acordo com o seu propósito. A presciência de Deus Pai. Eleitos pela santificação do Espírito, a segunda pessoa da triunidade. Sim, é o Espírito Santo quem santifica. A santificação é usada na Bíblia de 2 maneiras. Uma, para se referir àquele processo contínuo e ininterrupto de transformação moral, para que cada vez mais nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo. O Espírito Santo nos santifica. Mas quando somos convertidos, naquele momento há uma santificação. O Espírito Santo nos separa, nos consagra, nos tirando do mundo. E agora nós somos separados e consagrados totalmente para Deus. Isso acontece no mesmo momento da justificação. É aquele primeiro momento da ação redentora de Deus aplicada em nossas vidas pelo Espírito. Eleitos para, diz o apóstolo Pedro, a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quando estudamos a primeira aliança, descobrimos que Deus, ele propôs esta aliança, este pacto, e diante da resposta, porque se tratava de uma aliança bilateral, na qual Deus cumpriria a parte que lhe cabia, e ele se comprometeu, e o povo responde afirmando que obedeceria. E diante desta resposta de aceitar o pacto e de se submeter e obedecer, e aquela aliança foi ratificada com sangue. O sangue foi aspergido. Assim, o apóstolo Pedro está dizendo que os eleitos
foram eleitos por Deus para obedecer a chamada do Evangelho para o arrependimento e para a fé, e para viver uma vida de obediência, e para serem lavados no sangue de Jesus Cristo. Toda pessoa que é salva, ela foi remida pelo sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, e o sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todo pecado, de toda culpa que o pecado traz sobre nós em sua condenação. Temos no versículo de número 3, agora, o apóstolo Pedro dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vejamos o slide ilustrativo que nos ajudará a compreender melhor esta passagem. Em primeiro lugar, é importante dizer que o versículo 1 e 2 foi o prefácio e a saudação, apontando a obra da Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Agora, o apóstolo Pedro começa bendizendo, adorando, exaltando, enaltecendo a Deus. E ele o faz em virtude de quem Deus é, o Salvador, e em virtude daquilo que ele fez, a salvação, que a partir de agora até o versículo 12, o apóstolo Pedro falará. É o tema central destes 10 versos que veremos de 3 a 12. Então, por que nós adoramos a Deus? A adoração, ela brota, ela é consequência, ela é uma reação, ela é um resultado da contemplação de Deus e da sua obra grandiosa, maravilhosa, e da sua obra redentora, a obra da salvação. E como esta obra começa? Pedro diz que Deus nos regenerou. Ali começa a salvação. Segundo a Bíblia, o nosso estado, em virtude da queda, é de mortos, espiritualmente mortos. E se morrermos fisicamente nesse estado de morte espiritual, amargaremos a morte eterna, o dano da segunda morte. Portanto, nós estamos, quando não temos Cristo como Senhor e Salvador, estamos mortos, mas Ele nos regenerou, Ele nos fez nascer de novo, Ele nos deu nova vida, Ele fez esta obra graciosa. É um milagre que só Deus pode produzir. A salvação não começa com uma atitude, uma iniciativa, uma reação humana, não. Ela é produto de uma visitação. Deus nos tira da morte espiritual para a vida. Ele nos ressuscita espiritualmente. E Pedro diz: o que foi que Deus fez? Por que nós o adoramos? Porque Ele nos regenerou, Ele nos deu nova vida, Ele nos fez nascer de novo. E o slide ilustrativo deixa claro o propósito da regeneração, para uma viva esperança. Essa esperança é viva porque Deus é vivo, quem prometeu é vivo. Essa esperança não desvanece, ela não desaponta, ela não caduca. Por quê? Porque Deus prometeu e a esperança ela é viva porque temos absoluta certeza que os céus passarão, a terra passará, mas a palavra do Senhor não, jamais. Ele nos regenerou para uma herança. É uma maneira figurada do apóstolo Pedro referir-se à salvação, e nós já averiguaremos as características desta salvação e, na linguagem figurada, desta herança: regenerados para uma viva esperança, regenerados para uma herança. Esse é o propósito da regeneração.
E por que Deus nos regenerou? Segundo a sua grande misericórdia. Observem, Pedro afirma que Deus nos regenerou. Ele nos ensina o propósito da regeneração e agora ele nos ensina e nos responde a pergunta: por quê? E a resposta é: segundo a sua grande misericórdia. Só a misericórdia de Deus explica a razão por que Deus fez isso. Deus não nos regenerou porque somos bons, porque Ele encontrou algo de bom em nós. Foi a sua misericórdia. Essa é a explicação para o milagre do novo nascimento, da nova vida, segundo, de acordo com a sua misericórdia. Em terceiro lugar, como Deus nos regenerou. Ele nos regenerou pela ressurreição de Jesus Cristo. Quando Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele o ressuscitou para a vida eterna. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim e Lázaro também. Mas eles foram ressuscitados para esta vida. Por isso, posteriormente, não temos esse registro, mas eles morreram. De algum modo, não sabemos com que idade nem de que maneira. Jesus ressuscitou para a vida eterna. E essa ressurreição para a vida eterna se tornou um poder através do qual Deus nos visita em nossa morte espiritual e nos dá nova vida. Portanto, o que foi que Deus fez? Ele nos regenerou. Por que Deus fez isso? Por causa da sua misericórdia. Com que propósito Deus fez isso? Para uma herança, para uma viva esperança. Como foi que Deus fez isso? Pela ressurreição de Jesus Cristo. Neste verso 3, se você o aprender, você poderá explicar. Aqui você tem uma mini Bíblia. Você pode dizer que 1 Pedro 1, verso 3 é uma síntese, é um resumo da totalidade da mensagem de toda a Bíblia Sagrada. O que Deus fez? Ele nos regenerou. Por quê? Por causa da misericórdia. Para quê? Para uma viva esperança e para uma herança. Como? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vejamos agora a mensagem do verso de número 4. Para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Veremos agora, no slide ilustrativo, as qualidades e as características desta herança. Esta herança é, certamente, em linguagem figurada, a salvação. Essa herança, ela diz o texto bíblico, ela não perece. Essa herança, ela não se contamina. E, em terceiro lugar, ela não se altera, mostrando, portanto, que esta herança é intocável pela morte. A morte atinge tudo, atinge todos. E, por isso, há o perecimento. Mas esta herança, esta salvação, ela não pode perecer. A morte não pode tocá-la. Por isso, esta herança fala da imortalidade. Ela é eterna. Esta herança, ela não se contamina. Ela é impermeável ao mal. O mal não pode penetrar, não pode contaminar, não pode poluir esta herança. Por quê? Porque ela é pura. Esta herança não é só eterna, ela também é santa, ela é pura. Esta herança, ela não se altera, ela é impenetrável pelo tempo. Nós sabemos que o tempo é cruel, flores, beleza, tudo murcha, tudo decai, porque o tempo tem o seu poder de passar e de trazer a decadência. Mas esta herança, ela permanece bela, ela não se altera. Se nós lembrarmos do Antigo Testamento,
quando Deus prometeu a terra prometida, que era a herança de Israel, essa foi uma herança que foi tocada pela morte, porque houve invasões, houve depredação, plantações, terra, animais queimados, pessoas mortas e queimadas. Não, esta herança não pode ser destruída, tocada pela morte. Esta herança não se contamina. Deus disse que o povo contaminou a terra em virtude da sua pecaminosidade, da sua imoralidade, da sua idolatria, da sua injustiça social. Essa herança não. O mal não pode jamais poluí-la. Ela é santa, ela é pura e ela também não pode perder as suas qualidades, a sua beleza. Que herança maravilhosa! Deus nos regenerou para uma herança, para uma salvação que tem todas essas qualidades, segundo a sua misericórdia. Que Deus maravilhoso! É a obra da regeneração que nos torna filhos, porque Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós, pela regeneração, nos tornamos seus filhos. E Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E nós herdaremos porque somos filhos porque Ele nos regenerou, Ele nos fez nascer de novo, Ele nos deu nova vida. E nós somos os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo desta herança maravilhosa que o apóstolo Pedro acaba de descrever. Vejamos o verso de número 5. Que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Vejamos o slide ilustrativo. Pedro diz que vós, são os cristãos, os eleitos, os regenerados, para quem ele escreveu. E para todos os cristãos, sois protegidos. Ele acabara de dizer no versículo de número 4 que a herança que ele descreveu, ela está reservada, guardada no céu, diz o apóstolo Pedro, para vós. Então, o mesmo Deus que está reservando, guardando e protegendo a herança para os herdeiros, Ele está agora e aqui, neste tempo, protegendo os herdeiros para a herança que Ele está protegendo para eles no céu. Então vejam o agir maravilhoso de Deus, guardando e reservando a herança para os salvos e agora salvando os salvos. Parece redundância, mas não é. Ele nos salvou quando nos regenerou e agora Ele está nos salvando. E esse agir salvífico de Deus que se manifesta aqui e agora é a sua proteção. Se Ele não nos protegesse aqui e agora, até o último dia da nossa vida, até o último respirar nosso sobre a face da terra, jamais herdaríamos a herança que Ele está guardando no céu para nós. Portanto, ser salvo, ser regenerado, significa estar sendo guardado, protegido, contínua e ininterruptamente. E Pedro diz no slide, sois protegidos, ele afirma, como? Pelo poder de Deus. É o poder de Deus que nos protege, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não são os nossos talentos, não é a nossa fidelidade, é esse Deus quem nos protege. Satanás é contra nós, nosso inimigo, quer nos destruir e arruinar. Este mundo pecaminoso, caído, quer nos ver negar a Cristo e nos afastar de Deus. O nosso próprio coração pecaminoso dentro de nós é um Judas Iscariotes, é um traidor, e Deus nos protege de todos esses inimigos. E como Ele nos protege? Mediante a fé.
Sim, é através do exercício da fé. Tudo que vem de Deus para nós vem pela mediação da fé. Portanto, a fé é da máxima importância. Ela precisa ser fortalecida, nutrida. Jesus disse para esse Pedro que Satanás havia pedido a ele e aos demais para peneirá-los como trigo, mas Jesus intercedeu por Pedro e ele disse: para que a tua fé não eclipse. O verbo eclipsar é traduzida para que a tua fé não esmoreça, ela não desmaie. Portanto, a fé é muito importante e o alvo do diabo é o esmorecimento, é o eclipsar da fé. É pela fé que esse poder magnífico de Deus, quem nos protege é o poder, mas o exercício da fé é nosso. Então, veja, é uma dobradinha, é Deus nos protegendo mediante a fé, o exercício da fé. Você precisa confiar, você precisa ter a fé fortalecida e exercê-la, confiar plena e totalmente em Deus. E aí sim o poder de Deus nos protege. E com que propósito? De acordo com o texto bíblico ilustrado pelo slide, nós somos protegidos pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Vimos que a regeneração é para uma viva esperança, é para uma herança, e que esta herança é a salvação. Então, Deus está reservando, guardando a herança para os salvos no céu. E Ele está protegendo na terra os herdeiros pelo seu poder mediante a fé para essa salvação. Essa salvação, ela já está pronta, ela já está preparada para se revelar no último tempo. Sim, quando estivermos no epílogo, nos últimos momentos, nós já estamos vivendo nos últimos tempos, mas haverá um último tempo dentro dos últimos tempos, quando estivermos no fim desta era, quando Cristo retornar com poder e grande glória. Então, sua salvação plena e consumada, ela se manifestará. E nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, que já está pronta, consumada, 100% preparada para se revelar no último tempo. Se você não é salvo, se você não tem certeza desta salvação, peça a Deus misericórdia. Continuaremos a fazer a revisão destes versículos maravilhosos que são o fundamento e o alicerce. Depois do prefácio, verso 1 e 2 e saudação, de 3 a 12, portanto, 10 versículos, Pedro apresenta o alicerce, a fundamentação bíblica e teológica de todas as exortações que ele fará no restante da carta, porque ele está tratando da doutrina da salvação. A minha oração é que Deus te abençoe rica e abundantemente.